Pare agora e fique até o fim, porque o que seu cérebro esconde de você define quem você é mais do que qualquer escolha consciente feita ao longo da vida. Você acredita que controla seus pensamentos, decisões e memórias, mas a maior parte do que guia sua vida acontece fora do seu alcance consciente de forma silenciosa, constante e automática. Milhões de sinais elétricos e químicos disparam a cada segundo, decidindo emoções, impulsos, medos, desejos e reações automáticas muito antes que você perceba qualquer intenção consciente. Seu cérebro filtra, distorce, apaga e até inventa informações para manter uma sensação frágil de controle, coerência e continuidade da realidade percebida. Aquilo que você chama de livre-arbítrio é muitas vezes apenas o resultado final de processos invisíveis que já decidiram por você nos bastidores mentais. Experimentos neurológicos mostram que decisões podem ser previstas segundos antes de você ter consciência delas, de forma repetida, mensurável e perturbadora. Isso significa que o cérebro age primeiro e apenas depois cria uma narrativa lógica e confortável para explicar o que já foi feito. Essa narrativa é tão convincente que você passa a acreditar que sempre esteve no comando das próprias escolhas pessoais. Enquanto isso, sistemas antigos e automáticos operam sem pedir permissão, influenciando hábitos, crenças, emoções e até sua identidade profunda. O mais inquietante é que você não sente esse controle oculto, porque ele foi projetado para parecer natural, inevitável e seguro. Mas o que acontece quando partes inteiras da sua mente operam escondidas, até de você mesmo, sem qualquer aviso ou consentimento? É aqui que começa a parte mais perturbadora e reveladora do funcionamento do cérebro humano moderno. Grande parte do que você pensa lembrar nunca foi armazenado como aconteceu de verdade, mas reconstruído repetidas vezes a cada acesso de forma instável, maleável e profundamente influenciável. O cérebro não funciona como um arquivo fiel, e sim como um editor ativo que reescreve o passado conforme emoções, expectativas e contexto presente. Cada lembrança acessada sofre alterações sutis que se acumulam até que a versão final não corresponda mais ao evento original vivido. É por isso que duas pessoas podem jurar lembrar do mesmo fato, com detalhes completamente incompatíveis, e ainda assim ambas estarem convencidas. O cérebro prioriza coerência emocional acima da precisão factual, porque isso aumenta a sensação de identidade e continuidade pessoal. Memórias desconfortáveis são suavizadas, fragmentadas ou empurradas para regiões menos acessíveis, enquanto narrativas favoráveis são reforçadas. Esse processo não acontece por fraqueza, mas por sobrevivência, pois um cérebro totalmente honesto poderia se tornar instável emocionalmente. Traumas, por exemplo, não desaparecem. Eles são isolados, reembalados e muitas vezes retornam disfarçados em medos, reações ou hábitos inexplicáveis. O que você chama de esquecimento, muitas vezes, é apenas uma decisão inconsciente de não acessar determinadas informações sensíveis. Assim, sua mente constrói uma história interna funcional, ainda que distorcida, para manter equilíbrio psicológico e social. O problema surge quando essa versão editada passa a guiar decisões presentes, sem que você perceba sua origem real. E quanto mais você confia nessas memórias reconstruídas, mais profundo se torna o controle silencioso que elas exercem sobre você. Enquanto você acredita estar reagindo ao mundo em tempo real, seu cérebro já antecipou cenários, avaliou riscos e escolheu respostas antes mesmo da consciência despertar. Isso acontece porque a mente opera em camadas onde sistemas rápidos, instintivos e emocionais sempre chegam primeiro. A consciência surge apenas como uma interface tardia, recebendo o resultado final de cálculos já concluídos nos níveis profundos.
É por isso que muitas reações parecem surgir do nada, como medo repentino, empatia imediata ou rejeição sem explicação lógica aparente. Essas respostas vêm de circuitos antigos, moldados por milhões de anos de evolução, focados exclusivamente em sobrevivência. O cérebro prefere errar por excesso de cautela do que arriscar a inação diante de uma possível ameaça invisível. Por isso, estímulos neutros podem gerar ansiedade enquanto perigos reais às vezes passam despercebidos. A consciência então entra em cena, tentando justificar sensações que não iniciou, criando razões plausíveis para emoções automáticas. Esse mecanismo faz você acreditar que pensa primeiro e sente depois, quando na verdade o oposto acontece quase sempre. Ao longo do tempo, essas respostas antecipadas moldam preferências políticas, escolhas sociais, padrões de consumo e vínculos afetivos. O mais inquietante é que você raramente questiona essas decisões porque elas chegam à consciência já carregadas de convicção. E quanto mais rápido o cérebro decide, menos espaço sobra para reflexão genuína ou mudança consciente de comportamento. Mesmo quando você acredita estar em silêncio absoluto, seu cérebro nunca para de falar consigo mesmo, ajustando previsões, simulando futuros e testando possibilidades sem pausa. Ele funciona como uma máquina de antecipação, tentando reduzir incertezas antes que elas se tornem ameaças reais. Cada pensamento consciente é apenas a ponta visível de um fluxo contínuo de simulações internas que nunca chegam à sua percepção direta. Essas simulações definem o que você espera das pessoas do mundo e até de si mesmo, criando limites invisíveis para suas ações. Quando a realidade confirma essas previsões, o cérebro sente segurança e reforça o modelo interno como se estivesse certo. Quando a realidade contradiz o modelo, surge desconforto e o cérebro prefere distorcer a interpretação em vez de rever a crença. É assim que convicções falsas podem se tornar extremamente resistentes, mesmo diante de evidências claras. O cérebro valoriza previsibilidade mais do que verdade, porque previsibilidade reduz gasto energético e sensação de ameaça. Esse mecanismo explica por que mudanças profundas causam medo, mesmo quando são positivas e necessárias. Romper um padrão interno exige esforço consciente repetido e, muitas vezes, sofrimento psicológico temporário. Por isso, a mente tende a repetir rotinas, pensamentos e comportamentos, mesmo quando eles já não servem mais. Enquanto você não percebe essas previsões ocultas, elas continuam guiando sua vida como um roteiro silencioso e automático. Entender que o cérebro esconde processos não significa perder o controle, mas ganhar a chance rara de observar o que antes operava no escuro. Quando você reconhece esses mecanismos invisíveis, abre espaço para questionar impulsos automáticos e respostas emocionais imediatas. A consciência não nasce para comandar tudo, mas pode funcionar como um ajuste fino sobre sistemas mais antigos. Cada vez que você desacelera uma reação, o cérebro registra a exceção e começa a atualizar seus modelos internos. Esse processo é lento, exige repetição e desconforto, porque vai contra a eficiência automática da mente. Ainda assim, é a única forma de reduzir o domínio de decisões tomadas sem sua participação consciente. O cérebro muda não por força de vontade isolada, mas por experiências consistentes que contradizem previsões antigas. Ao perceber padrões ocultos, você deixa de se identificar completamente com pensamentos passageiros. Isso não elimina emoções, medos ou impulsos, mas impede que eles se confundam com quem você é. O verdadeiro poder não está em controlar cada pensamento, mas em não ser controlado por eles. E quanto mais você observa, menos invisível se torna o trabalho silencioso do cérebro por trás da sua realidade. Se este vídeo revelou algo inquietante, compartilhe e continue explorando os limites da mente humana,
porque entender o cérebro é o primeiro passo para não ser governado por ele.